Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O ADM está online. Oi, gente. E eu estou aqui, eu, o Vinícius. Vamos passar já as redes sociais antes que eu esqueça. Meu Instagram, @lucasbasilio, a página no Face também. E o meu é vini.cabral.b. Que bom. Ah, você mudou? Não, Não é underline? errei. Underline. Nossa. Vini. Underline Cabral, underline B. Isso aí. É... E daí, hoje, vamos falar um pouquinho sobre uma experiência extraterrestre, sobre as coisas que a gente acredita que vem de fora do espaço, sobre as teorias da Terra plana e sobre a rainha reptiliana que tem da Inglaterra, né? Mas antes da gente começar a falar disso, vamos falar um pouco da semana passada que passou, que é o que teve? Teve carnaval. Sim. E teve as apurações, né, da escola lá, os votos, os pontos que ganham. E daí no Rio ganhou a Viradouro, né? Qual foi o tema deles mesmo? Era de mulher... Mulheres lavadeiras de escravizadas. É isso mesmo. Eram negras, né, que eram escravizadas, tudo. E o tema deles foi esse, o enredo, tudo. E ganhou... Você assistiu, Nossa? Eu não tenho paciência. Eu só grande, vejo apuração. né? Apuração. Mas de qualquer jeito... É de sexta e sábado, sábado e domingo, que daí tem os reprises dos melhores momentos eu acho que dos 5 primeiros lugares. Mas, tipo, acho que hoje ou amanhã vai ter o desfile dos vencedores, né? Isso daí é o desfile das campeãs. Isso mesmo. E tá, isso no Rio, São Paulo, quem ganhou? Foi a Águia de Ouro, Isso. que foi a primeira vez desde quando foi criada que eles ganharam. São campeões. Aí ganharam com o tema de evolução do conhecimento humano. Isso. Eu lembro, eles fizeram o negócio de Idade da Pedra, e daí Sim, tinha a fizeram bomba dinossauro. atômica. Ah, é? Fizeram, você não viu? Não. Nossa, uma bonita, né? Nossa, eu preciso ver. Uns pterodátilos Não sabia. voando assim. Bonitão. Eu vi, o único carro que eu vi deles era o da bomba atômica que tinha. E eu acho que do robô também, uma coisa Aí assim. também tinha um carro que era uns livros abertos assim de história super famosa. Esse eu vi. E aí era tipo metade do personagem escrito de página, metade do personagem de tipo um filme. Aí tipo tinha Harry Potter, tinha Princesa, Eu vi, nossa. mas não vi isso daí. Eu vi Muito o bom. carro, mas não fiquei prestando atenção. Super legal. Não... eu não tenho assistir pela TV, não tenho tanta graça, assim. Se eu estivesse lá na Sapucaí, principalmente sim. um camarote que tivesse as cervejas, todas as coisas lá, e daí ia ser outra coisa. Sapucaí é do Rio, né? Eu acho que é. Sambódromo, São Paulo. Mas não faz mal, posso ir pro Rio também, sem problema nenhum. Nossa, mas aqui a de São Paulo foi bem concorrido. Até acho que a penúltima categoria, a escola lá do Tatuapé tava ganhando com tipo 10 pontos em tudo. Tudo. Aí depois foi lá, começaram a perder tipo samba enredo, essas coisas assim, porque eles fizeram sobre Atibaia. E aí quando fala de cidade assim é bem... Nossa, como né, meu? Não, uma coisa que eu tava vendo na internet, o pessoal reclamando, e eu vi muita gente respondendo com um comentário de uma menina. Então não quer dizer que se tá na internet é verdade, como a gente disse em um dos episódios. Mas como muita gente compartilhou a resposta que a menina deu, creio que deve ser isso mesmo. Porque o pessoal tava reclamando das notas, falando como todos os jurados deram 9, não é 9, é 9.9, e um outro, tipo, o último jurado deu 9.7, sabe? Daí tava lá a explicação que é o quê? Que cada jurado ficam em uns setores, né? Dois grupos de jurados... dois grupos de jurados não. Dois jurados ficam em um setor, depois o outro, uma coisa assim que é. E ao longo do desfile. Então, quando a escola passou pelo aquele jurado, tava bonito ainda que ele deu o 9.9 dele. Mas depois, às vezes, tem falha no espaço do carro alegórico com as pessoas, né? Que não pode ter, tem que ser uma coisa bonitinha vindo, né? Então, às vezes, chegou lá no final e o cara não gostou do que ele viu no final, porque já tava todo mundo cansado, às vezes ficou esbagaçado o negócio. Então é por isso que tem muitas vezes diferença de pontos, né? Dos milésimos aí, das pontuação. E... acho que é isso daí. Você foi pra algum bloquinho também?
Ah, eu fui pra um lá que teve na faculdade da irmã da minha amiga. Aí foi o primeiro bloquinho que eu fui na vida, Que assim. faculdade, você lembra? Você sabe? Não. São Paulo. É. Aí, meu, mas era longe, mano. Era tipo Tucuruvi. Vixe, Maria. Nossa senhora. É tipo, você pega o metrô até o final de todas as linhas. Uhum. Nossa, é muito longe. Aí, beleza, né? A gente Você chegou foi lá. quando? Terça? Foi terça. Aí a gente chegou lá, né? E aí, tipo, eu vi assim, mó muvuca, né? Eu falei, ah, mano, muita gente, velho. Aí depois minha amiga, assim, meu amigo viraram pra mim e falaram, meu, tem nada aí. Você nunca foi em bloquinho que Você tem não sabe o muita que é gente. muvuca, né? Mas, nossa senhora, mas foi legal, assim, tinha trio elétrico lá, mas era a única coisa que eu fiquei triste. Não tocou funk nem brega funk. É só. Só tocou Eletrônica. eletrônica. Mas deu pra curtir, foi legal, Ah, assim. sim. Preço de bebida tava tranquilo. Ah, é. Água, R$ 2, é só o que eu comprei, tá, né? Vixe, Maria, água de torneira. E é isso aí. Eu não fui em nenhum bloquinho, mas eu queria ter ido no de terça-feira que teve o bloco da Pablo, tanto que saiu muito nas notícias depois que teve, que foi um dos melhores que teve aqui em São Paulo, eu queria ter ido. Acabei não indo porque ninguém que eu conhecia ia, assim, muita gente, né? Tipo, uma amiga minha foi. E só que era ela, a única que eu conhecia. Ela ia chamar um outro grupo de amigos que ela conhecia. Ah, Então mas aí eu fazia quis. amizade, ué. Então, assim, mas o que eu falei pra ela, que foi a amiga que eu fui na balada de aniversário que eu contei no episódio passado. É... Era aniversário dela, então é o que eu falei pra ela mesmo. Tipo, é o seu aniversário, o seu dia. Mesmo se não for ninguém, só eu e você, eu vou porque é seu aniversário. Né? E outra, balada, aquilo que eu falei também no episódio passado, lugar fechado, nananã, a confusão lá que eu contei tudo aquelas histórias, na hora que acabou a balada e a gente estava pro lado de fora. O carnaval é o lado de fora da balada. E pior, 4 horas da manhã na balada. O carnaval, o dia inteiro. Então, sei lá. Não tenho visão boa sobre essas coisas que eu nunca participei. É difícil ter uma visão, mas eu não me sinto tão à vontade. Mas o da Pablo eu queria ter ido porque é um bloco que geralmente. Eu falo geralmente porque também é difícil ficar racionalizando, sei lá como se fala, globalizando tudo também. Porque como é bloco LGBT, geralmente tem muito respeito em relação a tanto faz. As meninas, né, ninguém, não vai vir nenhum menino ficar passando na mão dela. Sabe, às vezes pode ocorrer de estar um hétero lá, porque LGBT também tem os negócios lá que eu esqueci o nome. Mas enfim. E eu queria ter ido, não fui, e ela foi, e ela disse que foi muito legal. Só que um problema que teve é que choveu. Você foi embora antes da chuva? Ou lá em coisa não Lá não choveu? choveu. É Que é hora você foi longe, embora? né? É longe, daí não chove. Quando é longe, não chove, tem jeito. Não, que é muito longe. É tipo, aqui Rio de Janeiro, sabe? Nossa, Maria. Que hora você foi embora? Então, eu fui embora, era tipo umas 3h30. Ah, não, nada. O da Pablo começou 2 horas da tarde e Ah, até a não. noite. A chuva caiu 6 horas. Sim, 6, porque o que eu fui começava era 11 horas, a gente chegou lá umas 11h30, meio-dia por aí, e acabava às Você nem 4. comeu? Não, Comeu depois a antes, gente né? saiu. Aí a gente tomou um café, né? Aí a gente pegou, fomos lá no bloquinho, aí saímos, era umas 3 horas assim, aí a irmã da minha amiga ficou lá, né, com os amigos dela. Aí a gente foi, passamos no Mac lá, comemos e foi embora. E aí vimos a apurações dos votos. Foi isso. Entendi. Tá, eu acho que de carnaval é isso, né? Não aconteceu nada, acho que tão grande de notícias, foi isso daí, o carnaval. Acho que nem teve confusão, né, assim que saiu de notícia. Oxi, teve. Teve? Sempre eu tem. não vi. Não, Por mas isso que eu falo. mas você já viu alguma notícia? Filmaram? O quê? Filmaram as brigas, em todos Ah, os teve lugares. briga? Lógico. Ah. Teve briga, lógico que teve. E é o que eu tava falando, os de hétero. O homem não é amigo do outro homem. Ele bate sem perguntar o que aconteceu. E daí tava lá só as confusões de gente batendo em gente. Teve um vídeo que viralizou de 2 meninas se pegando Nem vi. e o pessoal tacando espuminha pra cima, espuminha caindo nelas e as duas se arrebentando, uma puxando o cabelo da outra no Não chão vi. rodando. Nossa. Por isso que eu falo, eu não sei se é o que eu quero. Não tenho vontade.
Prefiro uma balada, um lugarzinho bem mais social e legal, assim, do que ficar indo no meio da muvuca. E outra coisa, né? Tem os roubos, as coisas, você tem que ir. Você foi como? Você foi Eu com fui dinheiro, né? eu fui lá, pá, eu fui com short de zíper. Ninguém abre, eu tava com Não, cadeado no não, short. mas é que o zíper ele tem tipo um buraquinho no final, que aí você pode enfiar ele. Entendi. Aí fica difícil de entendi, abrir. fica E aí, escondidinho. a camisa também fecha, né? Aí fica coberto o zíper. Aí eu voltei com tudo, graças a Deus. Tá, então vamos para o Tópico que de se fala, hoje. o tema, né? O tema de hoje, o tópico de hoje, que é sobre alienígenas, ETs, extraterrestres, qualquer coisa vinda do espaço. Você acredita? Começando, né? Primeira pergunta, você acredita nisso ou não? Meu, depende. As histórias que vem assim, não, né? Mas assim, quando você vê. Que histórias que vem assim? Ah, umas doidas aí, né, que vem. Sei lá, meu, tipo. Aquele lá do. Qual é o nome daquele ET lá? ET Bilu. O Bilu. Meu, nada a ver. Uhum. Para, é uma. Tá, não. Então, se é dele que você vai falar, não fale agora. É um surto coletivo aquilo. Não, tá. Mas assim, as histórias que eu digo de avistamentos, de pessoas que filmam, às vezes, as luzes, Ah, não ou sei. histórias de abdução. Meu, tipo, eu acredito, mas é que eu acho que algumas pessoas elas exageram, sabe? Tipo, não só do Brasil e tal, tipo, de fora também. Eu vou falar uma coisa que eu não me lembro aonde que eu vi, se foi em algum. Você viu um OVNI? Calma aí, que é o próximo tópico dessa coisa aqui. E a resposta é sim. Eu vou falar, não, é um documentário. Eu acho que era um documentário, é que faz muito tempo que eu assisti. Que era sobre medo, né? Sobre adrenalina subindo no corpo, alguma coisa assim. Deve ser ou do History ou Discovery Channel, algum desses canais. E o que eles faziam, né? Num teste que eles faziam. As pessoas estavam passando de carro em uma floresta, que a floresta era conhecida por ter lendas de avistamento não só de OVNI, de monstro, de qualquer coisa, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram tipo um bicho de madeira, só um relevo, relevo só em 2D, né? Reto, não era um bicho em 3D. Eles fizeram só ele assim e olhinhos, 2 olhinhos com luzes vermelhinhas bem pequenininha. E deixava no meio do mato, assim, próximo da estrada, dava pra enxergar. E acendiam a luz do bonequinho. Então, de noite, passavam os carros e via aquela criatura ali, né? E eles paravam depois o carro, depois de um tempo, né? Que a estrada era reta só. E perguntavam o que a pessoa via, se sentiu menana. E muitas pessoas falavam que viam um monstro gigante, com a boca aberta, não sei o que, nananã, e o negócio não tinha nada, era só o relevo, sabe? Então eles falavam que geralmente por medo você acaba enxergando coisa onde não tem, Sim. né? Você acaba imaginando, a imaginação é mais fértil. Então você toma o susto de ver 2 coisas vermelhas e uma silhueta, daí você já imaginou uma boca, um nariz, não sei Nossa, o quê. meu, eu vou fazer tipo um adentro nisso. Meu, nossa, esses dias eu me caguei, meu. Que, tipo, eu tava sozinho em casa, né? Aí beleza, tava me arrumando pra sair. Acho que foi terça mesmo. Não, foi ontem. Aí beleza, né? Eu tava me arrumando pra sair assim. Aí eu vim aqui no banheiro, pá, tomei banho. Aí aqui no meu banheiro não tem escova, né? De cabelo. Aí eu tive que ir lá no da minha mãe. Só que pra passar no da minha mãe, eu tinha que passar pelo closet. Eu só acendi a luz do closet, mais nada. Meu, eu olhei de lado de olho assim, eu podia jurar que eu vi uma pessoa sentada dentro do closet. Podia jurar. E era tipo uma mulher. Lucas, eu juro. Aí depois, meu, ainda que o banheiro da minha mãe tem um espelho, tipo, refletindo pro quarto. Tipo, na frente da porta, né? Aí eu fiquei de lado. Porque eu tinha que olhar o espelho, vai que tinha alguma coisa atrás de mim. Então eu tinha que olhar o espelho e olhar o fundo, sabe? Se cagando sozinho. Aí depois eu fui assim, voltando pro meu quarto, olhei assim no closet da minha mãe, era uma bolsa, Viu? como é que chama? Tipo um balde, mas é uma caixa de plástico e tipo vários livros. Era só isso. Viu? Meu, eu me caguei, você não tem noção. eu Lucas, sei. eu saí correndo. Então, ó, é um exemplo, realmente, é um exemplo do que eu falo. Você já estava sozinho. Tava de noite? Tava escuro, pelo menos? Você falou que acendeu a luz? Não. Ou tava de dia? É que, tipo, tava de dia, mas é que... O quarto não pegava luz. tipo, não tinha é sombra. porque tava fechado a janela, né? Ah, tá. Aí Então ficava tava escuro.
Então, já tinha isso. Tava escuro, você sozinho. Eu cagão. Você cagão. Daí acendeu a luz e viu uma coisa besteira ali. Que é isso que eu tô falando. Então, muita gente às vezes vê e aumenta as coisas, às vezes, né? E você já teve alguma experiência? Você é extraterrestre, agora que eu digo, né? Alguma luz no céu, alguma coisa? Ah, não, né? Sempre que eu vejo luz assim, eu acho que é um OVNI, pai, eu falo, meu Eu acho que é um Deus. Aí eu pego assim, eu olho direito, aí é só um helicóptero, um avião piscando, sempre, né? Então, quando eu era menor, assim, ficava eu e meus 2 primos, Que não era eu. que não era você. Ah, tá. Bruno e o Igor, eu vou falar, eu Ah, não vou tá. falar mal, então tu megas. Ficava eu e meus 2 primos, a Bruno e o Igor, a gente ficava lá na casa deles, e lá era a rota, mas eu tenho certeza, que lá era a rota de avião, ainda, até hoje, dos aviões, sei lá, se é de Guarulhos ou de Congonhas, mas enfim, passa lá sempre. E daí de noite a gente ficava toda noite parado lá na beirada da sacada, Dentro do né? avião. Ficava olhando lá o céu e ficava só vendo as coisas passando assim. E não era todos que estavam seguindo a rota ali do aeroporto e não era todos que tinham as mesmas luzes. Então a gente imaginava que eram OVNIs. Porém, minha história de OVNI que eu falei que é real e não é essa daí, dessa besteirinha aí. Que é real. Que eu tenho certeza. Eu estava de noite. Então, Mas, tipo, você tem certeza mesmo ou é tipo, eu acho que eu tenho certeza? não, eu tenho certeza. Eu não acho, não. Só que deixa eu contar. Eu estava assistindo, tipo, 11h30 da noite. Assistindo já os documentários do History sobre ETs, né? Que todo dia passava lá de noite e eu ficava assistindo. Então, tipo, eu fui dormir pensando já nisso. Então, por isso que eu falo, pô, às vezes eu tenho certeza do que eu vi, mas às vezes foi um delírio ali da cabeça. E um sonho, sei lá. E eu acordei no meio da noite, sentindo alguma coisa pegando no meu pé. Ai, E eu olhei. A TV tava ligada. Eu tava dormindo, só que a TV tinha ficado ligada, né? E eu abri o olho e olhei pra baixo. E eu vi. Eu tenho certeza que eu sei o que eu vi. E não era fantasma. Eu tenho certeza por causa do formato dele. Era um ET, eu tenho certeza absoluta. E a janela tava aberta, inteira do quarto, escancarada, assim. E daí eu tomei um susto e virei pra trás, porque é onde ficava o interruptor da lâmpada. Daí no que eu acendi o interruptor e virei, eu só vi uma fumaceira. E daí a janela tava fechada já, entendeu? Então eu não sei pode ter se sido eu um sonho. sonhei e com o sonho eu acordei já acendendo a luz e virando assim a fumaceira embaçado de olho quando tá dormindo, né, sabe, Nana? Mas eu tenho, pra mim é real e eu sempre vou acreditar que eu vi alguma coisa. E eu fiquei com medo, fui dormir no quarto da minha mãe. Aí, nos sonhos, que eu tava lá no quarto da minha mãe no mesmo dia, na mesma noite, eu comecei a sonhar que a gente tava brincando de pega... Ó, pra você ver como eu lembro, porque me traumatizou. Eu sonhei que a gente tava brincando de pega-pega na praia com as criancinhas que tinha lá na rua. E no meio desse pega-pega começava uma gritaria. E daí eu olhava e via ele lá, parado no meio da rua. E eu comecei a chamar ele. Eu chamava ET, tem nada a ver. Eu chamava ET, nanã, e eu tava chamando na vida real também, né? Tipo, fora do sonho eu também tava chamando ele. E eu fui caindo da cama quando chamava ele. Daí eu acordei com a minha mãe me puxando, porque eu tava quase indo pro chão já, sabe? Então, sei lá, ele tava me chamando, eu tava indo atrás do ET. Então, sei lá, tipo, nossa, eu fiquei morrendo de medo por meses. E não, tipo, agora eu conto normal, não, mas eu acho que aconteceu alguma coisa, porque eu não sei. Eu tenho certeza que eu tinha visto, e era ET, não era fantasma, era um ET porque era grande, tinha o braço grande, tinha a cabeça naquele formatinho meio oval, grandinho, assim. E só que eu só vi ele em sombra, eu não vi, tipo, olho, eu não vi nada, era só sombra, só silhueta de alguma coisa. Sei lá, meu. Sei lá. A próxima vez que eu vi ligar o closet, ele já vai ver uma coisa. Né? Meu, mas não sei. É meio complicado, sabe? É que, sei lá, tipo, não dá pra falar que não existe, mas também não dá pra falar que existe, sabe? É. Mas assim, eu acho que existe. Não,
Tipo, às vezes não veio aqui pra Terra, planeta Terra. Mas não tem como o nosso planeta Sim, esse, é isso né? que eu penso. Não tem como o nosso planeta É isso ser que o eu único penso. habitável, sendo que tem várias galáxias iguais que dizem já que tem um Sol. Então os planetas próximos dá pra ter vida também. Não. E. Então, mas esses negócios aí, tipo, history, essas paradas aí eu já fico meio. Ah, não, eu amo. Não, tipo, Não, meu, mas você de já fica meio assistir cético, não. Eu assim- assisto gostando, falando, pode ser mesmo. Ah, não, Porque eu tem não. muita Aí eu já não história, acredito muito. tem muitos vídeos. E daí eu já não digo nem aqueles vídeos fake, eu digo vídeo de militar. Caças militar seguindo um objeto porque eles não sabiam que objeto era aquele, entendeu? E daí muitos ex-militares, muitas pessoas que trabalhavam pra CIA, pra FBI, que receberam, como se fala quando acabar? Se aposenta. certificado? Não, se aposenta. Muitos aposentados contavam coisas que aconteciam, entendeu? Lá. E eles falavam, muitos deles falam que aconteceu mesmo, que caiu uma nave em Roswell, acho que é nos Estados Unidos, eu ia falar Roosevelt, acho que é Roswell, e que a CIA lá, o FBI, enfim, pegou lá, levou para a Área 51, que é aquela área dos Estados Unidos que dizem que tem Ah, mas as você acha que bases, tem mesmo lá? Eu acho que a área 51 é só uma área militar. É. Não Só acho que ela que é deve muito ter subsola, não sei, viu? Não sei. Eu acho que deve ter um Não negócio sei, ó, lá. o Google, eu não sei agora, mas a época do Google Earth, que é um tipo aplicativo, programa de computador para você conseguir ver Sim. os mapas, coisas tudo do planeta. A área 51 era uma área em preto. Você não conseguia Não, ver sim. ela. E eu não sei se ainda é até hoje. Mas é porque você não pode ver. Não sei por quê. É porque é tipo uma área militar, vai que eles estão desenvolvendo, tipo, Uma super bomba. super bomba que vai explodir o mundo. Então. Pode ser, mas vai saber. Então vamos falar um pouco agora dos contatos, né? Como é os contatos. Tem de primeiro grau, segundo grau. Tanto que eu já vou indicar aqui, antes de começar a falar, vou indicar um filme que chama Contatos de Quarto Grau, gente. Assistam esse filme, que é super legal, mas agora não é hora da indicação, depois eu falo. Melhor, mas apesar que eu não vou indicar ele, eu vou indicar outra coisa. Mas esse filme é super legal e agora que a gente vai falar dos contatos, eu já vou falando um pouco do filme também. Então, meu, e os primeiros contatos que todo mundo fala assim é o das luzes noturnas, né? Que é o que a gente tava falando, de avião, essas coisas assim. Então, meu, mas isso aí, meu, como é que ninguém sabe que é um avião? Porque a luz tá brilhando demais? E se for uma estrela cadente? Mas mas não é uma luz. O negócio que é de OVNI, que é o que o pessoal fala, é porque são várias informações não típicas de um avião. Porque um avião não pode estar muito próximo um do outro voando, Sim. então você vê mais de uma luz igual. Só que Então, mas aí é diferente. tipo, uma em cada asa, aí uma no bico e outra no rabo do Não, avião. mas isso, 4 luzes. Só que tem mais 4 do lado também, é isso que eu tô falando. Não tô falando que o pessoal tá vendo entendi. 4 luzes se movendo igual. Eles estão vendo 4 luzes e uma faz um movimento assim, hexagonal, e o outro faz na diagonal, e o outro vai na horizontal e vai se mexendo. Entendi. 4 luzes paradinhas que tem um monte de naves juntas. E outro que tem é as luzes do dia já mesmo, mas esse geralmente é muito balão meteorológico que eles falam, né? Eu não sei pra que serve, se é um balão que prevê Nem sei. pra ver previsão do tempo. Eu acho que é pra isso que serve, por isso que é o nome balão meteorológico, mas enfim. E uma vez tem uma mulher que chama Tiazinha, que ela ficou conhecida aqui no Brasil, você não sabe quem é? Olha. Não. Ficou muito conhecida aqui no Brasil. Eu não lembro se é do programa do Luciano Huck, mas eu não sei se é dele na Globo ou dele em outro canal, se eu não me engano. Mas enfim, tinha essa Tiazinha, que era uma mulher, tipo um Zorro, né? A máscara dela, e ela ficava meio que seminua com um chicotinho, eu acho, uma coisinha assim, era a Tiazinha. E ela falou que tinha visto e não sei o que, nananã, na época, nananã, e no fim era um... como que chama aquele balão? Zeppelin. Zeppelin. Era um Zeppelin. Que é aqueles balãozão de ar lá, que não é balão, é um Zeppelin, sei lá. Não, mas tem dirigível, outro nome. Dirigível, isso. Era um dirigível. Aí também tem os que são detecções do radar, né? O radar de avião, essas coisas assim de... Então, é isso que eu tava falando. Muitos dos casos que acontece é em bases militar, que eles vê se, tipo, a base americana tá vendo se a Rússia vai mandar alguma coisa, por exemplo. E eles detectam que tá vindo alguma coisa. Aí eles perguntam pro russo.
mandaram alguma coisa? E a Rússia fala, não. E daí eles perguntam lá pra Ucrânia e ninguém mandou e tá vindo uma coisa. E daí é o vídeo lá dos caras saindo atrás e o negócio indo e desaparece no nada. Entendeu? Aí é a Star Wars, né? Aí você fala o que quiser. Mas tem uma série que passa na Globoplay, passou na Globo na tela quente os 2 primeiros episódios como se fosse um filme. Uma desgrama pra quem achava, porque não é todo mundo que sabe o que é série, né? Então tem gente assistindo tela quente achando que vai ter uma coisa com começo, meio e fim e se depara com um final em aberto porque é série. Que chama Manifest, que é de um voo. Ah, sim, já vi. Então, eu não sei nem se é um super spoiler, né? Mas vai ter um episódio, gente, que vai desaparecer assim e já tem quase com isso da gente aí. O negócio vai subir e vai desaparecer. Então eu só vi os primeiros episódios desse daí. Que é que ele voa lá e volta no tempo. O voo volta no tempo não, né? O voo desaparece. Só que pra eles normais do voo, eles foram no tempo normal, passou o tempo de voo. Só que quando eles pousam o avião, eles já estão há sei lá quanto tempo Acho no que é futuro. uns 5 anos 5 por aí. anos no futuro, uma coisa assim. Mas enfim, daí isso daí. Agora o que eu amo, que são os contatos imediatos. E daí esse tem os vários graus, tantos que tem um filme que é Contatos Imediatos terceiro grau, que daí a gente vai falar quando chegar no terceiro grau. Mas vamos começar a falar de primeiro grau. O primeiro grau é quando a gente vê objeto mesmo, voador, mas não tão alto, que você vê ele mais próximo de você. Então, esse daí é o negócio. Se você realmente vê tão próximo assim, então é porque existe. E esse tão próximo eu nunca vi. Ah, eu nunca vi longe. Eu, pelo menos, não sei, Como né? você acredita que seja uma nave daquele jeito mesmo, em formato de, tipo, um prato grandão, assim? Tipo um prato com ovo no meio, assim. É aquele formato típico de desenho de criança, né? Normal. Mas sei lá. Ou pode parecer com um avião, assim. Ou com uma, tipo um disco, sabe? Não tipo um prato. Mas tipo só um disco plano. Ah, sim, é uma coisa achatada. É. Entendi. Tipo isso. Aí, não sei. Segundo grau é quando a gente vê as presenças em locais de ser vivo. Que é o quê? É aquelas círculos em plantações, quando a gente vê evidências de alguma coisa, radioatividade em lugar que não era pra ter e aparece do nada. E esses círculos aí de plantação, tem um filme, Nossa. sabe aquele filme, pode falar, fala você. É o dos sinais, né? É os filmes Muito sinais. Você lembra das cenas ou não? Faz Não. tempo que você assistiu. Não lembra? Não. Não acredito. Tem algum filme que faz sátira desse filme? Ai, Todo Mundo em Pânico 3. Então eu lembro desse daí só. Porque a gente assistiu agora de pouco, né? Ah, então, mas as cenas é meio que igual. Que é o quê? Os caras lá acordaram e a plantação milharal deles tá toda baixada. E uma cena desse filme, que pra mim, quando eu era criança, era a cena mais horripilante, que eu morri de cagaço quando eu vi. É quando passa debaixo da porta assim a sombra. Não, que isso daí não é nada. É a cena que eles acham o vídeo, tá passando na televisão o vídeo que as crianças filmaram em uma festa de aniversário. E daí eles filmam e passam o ET de fundo lembro. na garagem da família. E as crianças começam a berrar e o ET é do jeito que eu vi na minha cama. Entendeu? Lu, então. Então é certeza. Era Não, ele. é por isso que pode ser uma Eu não ilusão. tava assistindo aquele filme. Mas tava vendo. Mas aí na sua cabeça É. associou com Tá, isso, mas entendeu? não. Eu senti, pegou a minha perna e eu vi ele lá. E daí Isso é foi isso o daí. Toby. Nada, o Toby tava dormindo do meu lado, o Toby nem se mexe. E era isso daí, eu sei o que eu vi. Enfim, é o plantação. E outra cena também desse filme legal é a cena do milharal, que o cara tá com a lanterna no meio do milho e quando ele passa só vê o pezinho entrando pra dentro do milharal de volta. Não, isso eu não lembro. Nossa, você não lembra? Eu só lembro da filmagem. Nossa, a aí gente você tem que falou. assistir de novo o filme, porque Tem. esse filme é excelente. Terceiro grau, que daí é o que eu falei, contatos imediatos terceiro grau tem o filme. Que é quando você vê o ET mesmo, que daí é já fora da nave. Que é o contato que eu tive. Né? Se eu realmente tive alguma coisa, é o contato que eu tive, é o de terceiro grau. Que é quando você vê E você viu esse filme no ele... dia? Não, nunca vi esse contato de terceiro grau. Não? Ixi, é muito antigo. Eu não sei se é do Spielberg, se eu não me engano. Eu sei que é um filme super antiguinho. Eu acho que é do Steven Spielberg, o filme. E foi feito em 77, uma coisa assim.
Mas enfim, daí os ETs vêm e não acontece só o terceiro. Eu não sei, o filme se chama isso porque eu acho que é o nome que eles falaram. Ah, legal, contatos imediatos. Mas não acontece só o terceiro grau. Ocorre, eu acho que é o quinto ou sexto grau, porque os ETs começam a atacar também a Terra. Não só Nossa aparece senhora. ET. É. E daí. Como você imaginaria que seria o ETzinho? Desse jeito mesmo? Eu acho que ele seria tipo um anão. Baixinho, baixinho. É que pra mim tudo bem que todo mundo é baixo, né? Então. É. O ET é o anão, você é o gigante. Existem gigantes, existem ETs. Ponto. Então, mas eu acho que ele seria bem baixinho, assim, com um cabeção, um corpinho bem magrelo. E com umas arminhas. Arminha? É. É, você acha, é uma teoria que é do filme dos sinais. Você acha que eles viriam pra quê? Só pra eles estão aparecendo pra estudar porque são curiosos? Você acha que eles viriam pra paz só? Ou tá? Estudar, paz ou guerra mesmo? Vim pra sair atirando. Não, eu acho que. Meu, se eles fossem estudar, se eles realmente tivessem mó tecnologia, eles iam vir falar, putz, que burros, né, mano? Então, pode ser que, tipo, vai que eles vêm pra ajudar, Entendi. sabe? Não, muita gente diz que as teorias, que muitas das coisas que a gente tem, foram eles que fizeram pra ajudar mesmo. O reconhecimento, porque tá ligado que as pirâmides do Egito, elas estão localizadas certinho de acordo com algumas constelações, né? Que Ah, você não viu sabia. Não sabia, realmente, vamos se informar. Aqueles, são ligadas a constelações, estrelas, elas estão em pontos certinhos, nanã, e o pessoal diz que as construções das pirâmides do Egito foi por causa disso. É porque que também quem que foi construiu, E por né? quê? Porque não é só no Egito que existe pirâmide. Tem as pirâmides maias, tem as pirâmides azteca, inca, enfim. Tem várias pirâmides espalhadas no mundo, todas elas em ligações com constelações de Entendi. estrelas, né? De coisas longe do... Entendeu? Mas aí também, né? Tipo, entra aquela incógnita de sempre. Quem foi que fez as pirâmides, né? Então, e outra coisa, desenho hieroglifos, né? Que é os desenhos. Tem eles parados lá e vem uma coisa em formato de nave descendo. Ô, louco. Entendeu? Desenho da época do Egito com uma coisa vinda do céu em formato de nave. Entendeu? Então será que eles sempre Por tiveram isso que essa eu falo, tecnologia? eu vou acreditar aí. E é isso. Aí, Contatos de Quarto Grau, que é o que eu falo, que tem o filme excelente, gente. Esse filme é com a Mila Jovovich, que é uma atriz também maravilhosa, é a atriz que faz Resident Evil. E o Contato de Terceiro Grau é abdução. Quando você, daí o ET aparece. Eu falei, qual a terceira? Depois falei assim, o Contato de Quarto Grau é quando o ET aparece e te abduz do quarto. Nossa, isso é muito louco. Tipo, é você indo aí pra aparece aquela luzona lá, pá. Você acredita que é assim? Vai ser assim? Mano, é que é o que a gente vê em filme, né? Então, não tem muito como não... Não, gente, como ó, esse pensar de outro filme... jeito. Deixa eu contar rapidinho só como é o filme. Uma cena, pra falar a verdade. A mulher, ela é psicóloga. E ela... Você já assistiu esse filme? Não. Tá, já vai assistir. A mulher, ela é psicóloga e todos os pacientes dela começam a vir falar que estão vendo uma coruja na janela deles. Como é uma coruja? Ela tem lá ela só vem a cabeça da coruja, não a coruja inteira. Ela tem aquele formatinho dela, a cabecinha assim, e a coruja, eu não sei falar a espécie de coruja, mas é aquela espécie que é um olho assim, a marca é preta, em volta. E ela é parecida com um ET, o formato desse olho. Ah, tá, acho que eu sei. Então, todo mundo começa a falar que tá vendo uma coruja na janela, 3 horas da manhã, por exemplo, vai. E eles acordam assustados, suando, e eles olham e a coruja desaparece do nada. E daí ela começa a também ver essa coruja. E uma das noites ela tá gravando no gravador, né, de áudio dela lá, que ela fala das sessões, conta um pouco pra ela mesma, né? Geralmente o psicólogo faz isso, né? Se grava falando sobre como é a sessão. E ela tá gravando e ela adormece enquanto ela tá com um gravador ligado. Nossa. E aí no outro dia de manhã ela dá pra secretária dela fazer a transcrição de tudo que ela disse no gravador, né? Pra fazer a transcrição pelo computador. E a secretária dela vem correndo depois de um tempo e fala, o que aconteceu aqui na gravação? E dela, nada, né? Normal. Dela falou, você não escutou ela? Escuta. E daí ela escuta a gravação, ela começa a berrar no meio da noite e grita, e a gente escuta uma voz tipo estranha, uma língua que a gente não entende, e ela começa a berrar e do nada ela para de berrar. E, porque eu digo esse filme legal,
porque é um filme com a tela da imagem do filme é dividida ao meio. De um lado fica a atriz fazendo a cena e do outro lado as filmagens reais acontecendo. Entendeu? Como assim? É, filmagem real. Real? É, eles filmaram. Tem a filmagem de uma luz passando, por exemplo. E daí de um lado tem a filmagem real e do outro lado a versão do filme. Ah, entendi. E daí a cena, que tem uma cena que o ET entra na mulher, a imagem real é horripilante. É horripilante. A voz, ela começa. E ela aparece saindo, voando. Mas esse filme é maravilhoso. Horripilante quando eu era criança, esse filme é maravilhoso. Mas tem uma coisa que eu tenho muito medo. Primeiro. Assim, não tem muito a ver. Mas primeiro, espelho no quarto. Não gosto. Então, mas por isso que meu espelho, ele é meio... gente, eu apontei pro closet dele, né? Só pra você entender. Por isso que meu espelho, ele é meio... Ele não é espelho. espelho. É um... Se você vê. não, porque puxa ele pra lá. Quando Se você vai pra lá, ele sobe. Aí, você vê o outro lado do negócio. Se aqui não tivesse luz, você não vê. Não é um espelho, é só um vidro, entendeu? Aí, isso aí é genial. Porque, tecnicamente, quando a gente tá dormindo, ele vira só um vidro, não é um espelho. Nossa, eu vou te deixar super assombrado. Entendeu? Agora, Não quero. Não, deixa eu falar. Tá ligado que é aquele espelho, que de um lado a gente vê como espelho, quem tá do lado de dentro tá vendo você. Então o monstro do armário, ele te vê. Você não tá vendo ele. Tô brincando. Então, aí, outra coisa que eu tenho medo, tipo, eu já pensei em me gravar dormindo pra ver se. Pra ver se eu ronco. Sabe? Porque eu sempre tive essa dúvida. Outra coisa que eu tenho medo é pra ver se eu ronco. Não, porque eu sempre tive essa dúvida. Mas eu nunca tive coragem. Porque você tá com medo de ver outra coisa, né? Vai que que parece um barulhão, sabe? Entendi. Sei lá, meu. Não... eu imagino. Essa história de se gravar dormindo, eu acho que pelo menos uma vez na vida todo mundo já deve ter pensado, porque eu já pensei também de se gravar dormindo, principalmente depois da época da Atividade Paranormal, quando lançou, eu sempre ficava me pensando, será que eu me gravo? Mas daí eu não quero ver nada, então eu não me gravei. Mas pra quê? E aí, você quer falar os de 5º grau, então? Então, aí os de 5º grau é tipo quando a pessoa ela é abduzida, né, pá, igual aquela luzona que aparece, aí é sugado pra nave. Mas aí não acontece nenhum ataque e tal, é tipo meio pá, sabe? Não é aquela abdução, porque tem aquelas histórias de abdução que a pessoa, ou é implantado um filho alienígena dentro da pessoa, ou eles fazem os testes, né, até pelo cérebro da pessoa, e depois devolve ela. E o 5º grau é que é paz. O alienígena só abduz pra conversar, pra ver a pessoa ali de pertinho. Certo? Aí vira um Einstein, né, a pessoa. Você acredita que a abdução seria qual? Se acontece a abdução, você acha que é a qual? A abdução dos testes no corpo ou só da paz? Meio a meio. Eu não acho que eles iam abduzir sem nada. Vai falar o quê? Não é, às vezes eles querem ver os humanos de perto, ver como é a gente, a pele. Desce. Fazer o teste. Sim, quando eles descem ao 3º grau. Te Agora viu de perto. É o grau de 5º que eu tô falando. Ele me viu de perto. Ele tava me estudando, ele foi mexer na minha perna, porque eu acordei com ele mexendo na minha perna. Então, mas é tipo... Será que eles abduzem pra deixar a pessoa mais esperta? Tipo, abduziram, sei lá, eu tô o rindo, Einstein. mas pior que tem umas pessoas que falam isso daí, que às vezes abduzem pra passar conhecimento. Então. Busquem conhecimento. Essa frase a gente vai falar quando falar do ET Bilu. Viu? O negócio lá do carnaval falou sobre isso. Que negócio do carnaval? O que ganhou lá? A Águia de Ouro. Ah, sim. Viu? Tananana. Viu? O ET Bilu tá à frente do seu tempo. Tá, 6º grau é aquilo que eu falei. É quando tem morte de pessoa, de animal, que os alienígenas vêm já explodindo tudo e é só o desastre e todo mundo correndo. Esse eu não acredito que... Eu acredito em ET que às vezes pode puxar e fazer o estudo no corpo da pessoa. Às vezes matou sem querer ali. Opa, sem querer. Mas eu não sei se eles chegariam atacando todo mundo desse jeito, não. Porque não tem o porquê, eles estão enxergando a gente como ameaça, enquanto a gente não chegar no planeta deles, a gente não é ameaça. Mas é que também, se você for pensar, tipo, se realmente existir, e aí eles vierem pra cá, o humano é meio ignorante, né? Então vai fazer alguma cagada que vai deixar... É isso que eu falei, por enquanto eles não têm problema em querer sair atacando a gente, mas a gente vai dar um motivo ainda, né, se eles aparecerem. Por isso que talvez eles não apareçam.
E outra teoria que tem nos sinais é que eles não atacam a gente porque eles sabem eles sabem do nosso poder nuclear que a gente tem é muito mais forte do que qualquer um poder que eles têm, entendeu? Então eles não atacam porque eles sabem que eles perderiam. Nossa, Estados Unidos e Rússia estão assim. Então, tá assim. Será que a guerra... aquele que vai já mandar... Gente, não me cancele, eu tô contando uma piadinha aqui. Não vou falar dos problemas da guerra. Não vou nem contar piada nenhuma, mas esquece. A militância cai matando depois. Por enquanto, acho que não tem nenhum militante escutando, né? Mas vai saber se algum dia alguém resolve escutar, vai falar, olha aqui, o Lucas, nesse dia de 2020, falou essa besteira, vamos cancelar ele. Então, deixa pra lá. E o último contato, que é o de 7º grau, e esse já vai entrar na minha indicação também, depois eu vou falar da indicação melhor. Mas é quando se tem filho. Nossa. Quando tem o híbrido de um humano com ET, de forma artificial ou natural. Porque muita gente que foi abduzida diz que teve relação com o ET. E daí... Isso aí eu já não acredito. No meu coisa lá no Veja Comigo, eu vou falar disso daí. Aí, né, antes dos ETs brasileiros, antes do ET Bilu, o maior ET brasileiro que já existiu, a gente vai falar... Do pai do ET Bilu. Do ET Varginha. ET de Varginha. Que Varginha é uma cidade aqui no interior de São Paulo, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas eu não tô falando besteira, não. Acho. E Varginha ficou conhecida em 96 de janeiro, porque tinha 3 meninas andando, eu acho que elas estavam voltando da escola, se eu não me engano, uma coisa assim, e elas estavam passando perto de um muro, e nesse muro uma das meninas viu, daí do jeito que você falou, pequeno, mas ele estava agachado, não sei se ele era tão alto, mas ele não era tão alto não. Pequeno, só que ele era marrom, a pele meio amarronzada, de olho vermelho, e meio que com, tipo, um chifre no meio e mais 2 do lado, tipo 3 chifres, né? Um no meio e 2, um de cada lado. É verdade, eu também acho que eles iriam usar capacete. Pra quê? Eu não sei, pra proteger as pra antenas. Proteger essa antena? Eu acho que Nossa, então, antena. De novo, vou te perguntar, como é o seu ET? Você falou antes que era grande. Aí, Eles têm antena também? Antena com bolinha em cima ainda. Nossa, é um ET bem de desenho, hein? Muito, é o né? marciano que você tá imaginando. Não, ele não tem antena, ele tem um topete. Um topete de capacete. Enfim, e daí o ET de Varginha foi desse jeito, 96, e um problema que é o que eu falo. Os militares intervêm. Veio os militares na cidade, fizeram uma revista na floresta e saíram com 2 sacos pretos, né? Que é quando leva corpo de pessoa, né? Saíram com 2 sacos pretos. Um saco preto estava normal, parado, e o outro saco preto estava se mexendo. E eles levaram, botaram pra dentro do caminhão, sumiram. E não falam nada, Não né? falaram nada, entendeu? E as pessoas viram eles então, saco, isso aí é o que eu mais fico meio assim, sabe? Que, tipo, eles se recusam a falar. Aí eu fico... É o problema que tá tendo. E uma coisa que daí eu já vou falar que é outra coisa super medonha. Linha Direta Mistério. Linha Direta, por si só, era um programa da Globo, não sei de que ano, enfim, mas mostrava casos de ladrões, assaltos, nananã, e muitos desses casos eram ladrões que estavam foragidos ainda. Então, no que acabava o programa, ainda mostrava a foto procurado. Ai, quando a gente é criança, que cagaço daquele procurado, aquele homem, aquela história do ladrão pulando o muro da... Ai, horrível. E daí, pra piorar a situação, eles decidiram fazer Linha Direta Mistério, que foi um especial de não sei quantos episódios que teve, mas que era de histórias, de fantasma, de folclore, tudo de mistério. Então, fizeram Operação... o episódio chamava Operação Prato, que era uma operação que teve aqui no Brasil, que era atrás de ETs, os militares de aeronáutica indo atrás de ETs, com os caças lá, tudo com os aviões. E uma das cidades foi atacada. Eu não me lembro o nome da cidade, tudo, mas ela foi atacada por essas luzes aí, todo mundo da cidade via. E na hora o exército chegou, sabe? Então por isso que eu falo, é estranho. É estranho. Entendi. E você quer falar do Ouça Comigo, então? Quer começar falando Ouça Comigo? Beleza. Ó, a gente não recomendou semana passada, mas aí eu descobri 2 dias depois que a gente gravou, que tem a música que a Poca lançou com o Renan da Penha pro Carnaval, que chama Carnaval Chegando. Achei assim muito boa. E é isso. Funk, né? É boa. Funk. Tudo que é funk é bom. Brega funk. É funk. Se fosse brega funk ia ser melhor, né?
Tá. Eu vou indicar, gente, tem uma série chamada Glee, tem no Netflix, quem quiser ouvir, quem quiser ver, vai ver. Mas como eu tô falando ouça comigo, eu vou indicar os mashups que a série faz. Mashup, pra quem não sabe, é se pega duas músicas ou mais e juntam fazendo uma música só, né? E tem um mashup que é da Adele, que eles fizeram, que é a música Someone Like You e Rumor As It, que é das duas músicas são da Adele. O mashup que eles fizeram dessa música é excelente, sensacional. E eles fizeram também outro dia de I Will... Outro dia, né? Eles fizeram em outro episódio, eles fizeram I Will Survive junto com Survive, acho que é o nome da música também. Ficou excelente. Qualquer mashup do Glee, gente, escutem. Tem os mashup com Bon Jovi que as meninas fazem também, que ficou excelente. Então é isso, eu indico Glee, mashups e música até normal também, que não seja mashup, vão escutar. E vamos agora falar dele, ET Bilu. Antes, vou falar que eu já conhecia, né? Mas o Vi não conhecia antes de hoje, antes da gente gravar esse episódio, eu assisti com ele, tipo, um documentarinho que tem. Então, ó, já fica no Veja Comigo, fica o documentário do ET Bilu pra vocês verem. Não fica não. E... não, é interessante pra você ver, tem gente... né? Apesar que se alguém acreditar naquela coisa... Dá pra rir, gente, é pra rir, não acredito. O que é o ET Bilu? Uma matéria que ficou conhecida na Record... Porque tem um lá em Coguinho, como que é? Corrinhos? Alguma coisa assim, Tem uma cidade, Corrinhos, Coguinhos, uma coisa assim. E tem esse ET Bilu, que ele veio dessa cidade, e a Record conseguiu filmar ele. E ele fala com uma vozinha fina, em português, obviamente, né? Porque é o ET brasileiro. E daí ele fala a mensagem para o mundo, que é busquem conhecimento. É uma mensagem super importante, deixando claro que o ET... ele transmite o conhecimento dele desse jeito, é isso que a gente tava falando. Então o ET fala, busquem conhecimento. E daí o ET já fala que a teoria da Terra redonda é mentira, e que a da Terra plana também é mentira. E daí ele fala que a Terra é, na verdade, tipo um prato, que é mais alto nas bordas, e as bordas são inteiras, as geleiras, e tá todo mundo dentro desse prato meio que redondo, assim. É tipo como se fosse uma massinha, você pega e amassa, amassa com um soco. E já é. Isso, amassou a massinha e as bordas foram tudo pro lado e a gente ficou no centro. O ET disse isso e falou pra gente buscar conhecimento. Vai saber se é verdade, né? Mas, gente, assista a matéria que vocês vão ver que é só palhaçada. Dá pra rir, se vocês tiverem um tempo aí pra rir, dá pra rir. Pra dar uma risadinha. Porque, nossa, gente. Mas, ó, eu não vou falar muito porque vai saber. É um projeto Portal que chama aí nessa cidade que eu falei, Corrinhos, uma coisa assim. E esse projeto Portal... eles fizeram uma cidade esperando o dia que os ETs vão chegar. Então, tem vários tipos, casas em formato tipo de iglu, e eles construíram a casa para todo mundo, e tem vários túneis subterrâneos, e eles dizem que os túneis também é usado pelos ETs, e tem um monte de coisa. Então, não vamos falar muito, vai que esse projeto vem atrás da gente para silenciar a gente. Se a gente desaparecer, foi eu e o ET Bilu junto com o projeto não sei o que eu falei o nome, esqueci já. E agora, essa história é ótima. Chupacu de Goianinha, que é o quê? A TV Marisol, que é uma TV super conhecida no Twitter, porque geralmente eles postam umas coisas engraçadinhas junto com as notícias de verdade, né? E eles postaram falando que tinha um chupacu em Goianinha que tava atacando as pessoas. Achou os animais, não sei quem ele tava atacando. Mas o nome chupacu é só o nome que deram, não quer dizer que ele fazia alguma coisa, né? Entendi. E daí, só que daí fizeram o retrato falado dele, o retrato falado dele é igual um ET, né, daquele jeito que a gente conhece, de cabeçona e o olhinho puxado preto, entendeu, né? E não parou por aí, porque saiu o vídeo dele em cima do telhado de uma fazenda. E esse vídeo, às vezes você já deve ter até visto o vídeo ou a foto do vídeo, porque ficou muito conhecido. Não, acho que não. Que é um telhado assim, e tem meio que uma coisa rosa, tipo rosa salmão, né? Em cima do telhado gigantona, olhando pra baixo assim. E é isso daí, esse é o chupacu de Goianinha. E todo mundo ficou com medo, e daí lançou no Twitter, só vai a besteira. E daí o povo falando pra usar cueca e não dormir sem calcinha e cueca, porque vai vir o chupacu entrar dentro da sua casa, não sei o que, nada. E acho que é isso. Dos ETs famosos do Brasil, o chupacu foi o último que saiu, acho que uns 5 anos atrás, ou 4 anos, ele é o mais recente que teve. E vamos fazer um teste do BuzzFeed que tem, gente, que é a gente invadindo a Área 51. Se tivesse a invasão da Área 51, porque ano passado, eu acho que foi, né, que tava tendo a palhaçada que o pessoal queria invadir. Foi ano passado. Lógico.
É porque eu tava achando que esse ano era ano passado. Não, ano passado o pessoal ia invadir a Área 51 pra descobrir o que acontecia lá dentro, né? Então vamos ler. Primeiro, qual seria a sua motivação? Buscar conhecimento, porque eu quero acreditar. Pera, isso aqui é tipo, se você fosse um ET. Não. Se você vai invadir, pra que você quer invadir a Área 51? Ah, entendi. Para buscar conhecimento, para acreditar, só porque você quer acreditar, só pela zoeira, ou para correr como Naruto, né? Com os braços pra trás. Tá, Eu acho que o meu é pra acreditar. Porque você não acredita, né? É. Tá, então você é pra acreditar, o meu vai ser pra buscar conhecimento. A frase do ET Bilu é a frase verdadeira. Vamos lá, próximo. Sua jornada para a Área 51 começa. O que você levaria de lanchinho? Salgadinho e pitulinha, que é aquele guaranazinho pequenininho, 10 pães de queijo e um café, uma marmitinha com baião de 2, um saco de pão de forma com presunto e queijo. 10 pães de queijo. 10 pãezinhos de queijo e café. É. O meu vai ser o saco de pão de forma com presunto e queijo, eu amo. E requeijão. Agora deixa eu responder primeiro. Qual famoso... Ah, quer ler? Qual famoso internacional te ajudaria na invasão da Área 51? Isso. A Viola Davis, ela é do How to Get Away, a negra, a principal. Britney Spears. A como é? Lucy Liu. Lucy Liu, ela é das Panteras. E o Idris Elba, ele é o do... É o primeiro que foi o negro dos Vingadores, depois trocado de ator, não foi? Não. Que era um dos o amigo do Homem de Ferro, depois trocado de ator? Você não tá ligado que trocar de ator é o amigo negro do Homem de Tô Ferro? ligado, mas Não, não era não é ele, ele. não era ele não, certeza. Que era antes? É, não certeza. que é o de agora. Ah, esse Ele fez um filme... Ele fez vários filmes, ele é conhecido. Então, mas é que ele fez um filme agora, de pouco, que era tipo de herói também. Era... era do Velozes e Furiosos, não é de herói. Ah, é? É o novo que saiu do Hobbs e Shaw lá, Ah, ele fez de vilão. Tá, enfim, eu levaria How to Get Away, Viola Davis. Ah, eu também. É? Tem cara de ser esperto. Nossa, ela é maravilhosa. Tá, você. Qual ator nacional você levaria? Ai. Nossa, eu não conheço ninguém. Não, por favor. A Fernanda gente, Montenegro. tem 4 pessoas aqui totalmente desconhecidas. A única Ah, não, o Thiago Fragoso ali do lado é conhecido também. Ele é da Globo, esse loirinho. Não conheço. Mas eu também levaria. Tem a Fernanda Montenegro. Gente, a gente vai levar a Fernanda Montenegro, obviamente. Você e eu. Pode votar aí. Vai. Você pode escolher apenas um objeto para te ajudar na invasão. Um alicate, um teaser. Taser. Teaser é de filme. Um hoverboard ou um drone. Então, vamos fazer assim. Eu levo o teaser. Eu te corrigi, eu levo o taser. Eu levo o taser e você leva o alicate. Porque a gente vai ter que. A gente precisa quebrar coisa cerca. Se a gente ficar uma porta presa, a gente precisa ter um alicate. Pra que vai levar o overboard e o coisa? Se a gente tá entrando. Leva 2 taser. Mas se a gente precisar cortar uma cerca, se a gente ficar Malu, uma hora preso, Vitor. Pensa. Meu Deus, pra que a gente vai ter 2 pessoas com taser? Porque... E outra, eu vou saber manusear, você não. Você vai estar com o alicate, que você é o esperto, e eu vou estar com o taser. Pronto. Você leva alicate e eu levo o taser. Beleza. Tá? Como você pretende fugir da Área 51? Se a gente precisar fugir. Com um disco voador que encontrar lá. E se a gente não encontra? Não. Com o hoverboard que escolhi pra me ajudar. Não. Com a tecnologia de teletransporte, que com certeza tem lá. Esse é do cara lá que a gente com não tá o levando. poder do convencimento do cara. Idris Elba. Não, a gente não levou nem o overboard nem o Idris, então a gente tem que ser ou disco voador ou teletransporte. Eu pegaria teletransporte porque eu gosto de teletransporte. Tá, então eu vou de disco voador porque eu quero o disco voador. Vai. Por fim... Não. Eu quero o teletransporte. Se eu tenho medo de avião, imagina um disco voador ainda, vai ser aí voando. Não quero, não. Mas eu acho que os dois tem que ter teletransporte. Porque foge dos guarda. Como assim os dois tem que ter? Não, tipo, não dá pra ter um cada um, entendeu? Mas a gente não precisa correr junto depois. Na hora de fugir, você virou pro lado do teletransporte e eu pro disco voador. Mas não, eu vou virar junto porque eu não quero disco voador mais, não. Por fim, qual seria a trilha sonora dessa aventura? O tema do Arquivo X, sabe qual é? E sempre que tem mistério em qualquer vídeo do YouTube toca. Arquivo X é uma série.
Não sei. Sabe sim, só que não tá. Você não sabe que é do Arquivo X, mas você sabe que música é. A tema do extraterrestre, que é o tananana, passando pela lua. Essa música tem a mínima ideia e a outra também não. Ai, Life on Mars. Eu quero que toque essa. Essa? É, pra mim é essa. Pra mim, eu vou. O tema do Arquivo X. É que nem conhece. Não, é porque, pô, Mas essa você sabe qual suspense é. Você sabe daorinha. qual é. Tá bom. Ai, que legal. Eu encontraria o ET Bilu, ó. E Ótimo. eu E você? encontraria o ET ET de Varginha, viu? É o que a gente tá falando hoje, tá ótimo. O meu resultado é ET Bilu, o seu ET... O meu resultado é pra buscar conhecimento e o seu é o quê? Pra dar um sustinho nas crianças que estão fugindo da escola. Isso aí. É isso daí. Tá, vamos lá então pro Veja Comigo, então. O Veja Comigo de hoje, eu vou recomendar uma série incrível que tem na Netflix, que é da Netflix, eu acho, se eu não me engano, que é Elite, que vai lançar a terceira temporada agora, dia 13 de março, daqui 2 semanas, e é maravilhosa, assim. Sem spoilers. O quê? Como que é? Tipo, uma escola, né? mano, que eu acho que é uma escola assim, aí tem uns valentão lá, aí tem outros lá, mano, é bem... uma coisa de escola. É bem escola, Aham. sabe? Os valentão, Mas assim, bullying, gente, as vou coisas. falar, se você tem menos de 15 anos, não assista, tá? Oh, por quê? É porque é meio... parece algumas coisas, assim... Sexual, droga, o que De ou tudo, de tudo. Entendi. Tem de tudo. Eu acho que... nem sei pra qual é a idade disso, né? Mas é sempre bom recomendar, né? Deve ser. Acho que é 12. 16. 16? Acho Tão que é. pesado assim? Eu acho que é 12. É porque aparece. Não é só, tipo... aparece a cabeça, sabe? Não, aparece tudo. Tá. Tá bom. E eu vou indicar então, já que a gente tá nesse assunto de ET, eu quero indicar uma coisa de ET. A gente já falou dos sinais, já falamos do Contato de Quarto Grau, mas agora eu vou indicar. Infelizmente saiu do Netflix essa série, esse documentário, mas podem achar que com certeza deve ter em outros lugares, legendada, só tem ela, eu acho que não tinha em português. Que chama Extraordinário, que é a história do Stan Romanek. E ela fala sobre o quê? É um cara que ele tinha muitos contatos com ETs e ele filmou ET mesmo, né? Não só as naves, ele filmou o terceiro grau, contato de quarto grau. O ET apareceu na casa dele pela janela, depois apareceu dentro da casa dele e ele foi abduzido e diz que foi obrigado a ter relação com esse ET. Eu vou já Será contar que porque... tem sexo? Hã? Será que ele tem sexo? Acho que não, pra mim todos são os dois. Na verdade, eles têm o órgão Genital. genital dos dois. Eu acho que não tem macho e fêmea. Eles são hermafrodita, né? Que é os dois. Enfim. E daí, o que é que acontece? Eu vou contar já, porque esse documentário às vezes é difícil de achar. Eu não sei porque tinha Netflix, tava fácil acesso, agora saiu, eu não sei como que é. O final desse documentário que é, o cara, ele começou a ficar famoso, ele escreveu o livro, tudo, nananã, e ele foi dar uma palestra sobre as histórias dele, tudo. E nessa palestra, a filha que ele teve com o alienígena foi. E ela é corpo humano, a pele clara do Mas que ele o olho tinha, o meio cabelo, grandão. nananã, mas o olho dela é grandão puxado. E É não puxado japonês. não, puxado pra cima e maior que um olho normal. E a testa dela também era bem franzidinha assim. E ela é captada nas câmeras e tem uma foto meio que dela de longe. Mas ninguém viu ela entrando e ninguém viu ela saindo. Ele viu ela de lá do palco, tudo, nananã, mas depois ela sumiu. É excelente essa Nossa, série. o quê? Nossa, me excelente. perdi. Assiste a série, eu tô falando sério, documentário, assiste esse documentário. Beleza. E acho que é isso, né? O tema de hoje, ETs. Amo. Amo mais ou menos. Não, eu amo mesmo. Tenho medo de ser verdade. Você ama mais ou menos porque você tem medo que seja verdade. Eu não tenho medo que seja verdade, não. Mas eu não quero eles atacando. Eu tenho medo que seja verdade os ataques. Porque eu acho que o dele tá mais poderoso. Mas enfim, vamos pro nosso Aprenda Comigo. Semana passada terminou com 7-7, né? Lucas com raiva. Eu com raiva. Não, com raiva não. Com raiva no começo, porque as perguntas estavam fáceis. Mas depois terminou 7-7, tá ótimo. E a gente tá jogando. Esse jogo a gente tá jogando com as cartinhas que tem um jogo que chama Quest. E ele tem cartas azuis, que são as fáceis, e as pretas. As outras semanas que se passou, a gente tava jogando com as azuis. E agora eu peguei preta porque tava muito fácil aquelas azuis. Agora a gente vai ver o show mesmo de quem é inteligente, quem é burro. Hashtag Grow patrocina a gente. É, isso mesmo.
Vamos lá. E Você quem quer? começa agora? Aquele dia, ó, a primeira semana eu tenho certeza que você começou o mundo. Então depois fui eu, depois foi você, então agora você eu começa. começo de novo. Vamos lá. Ai, que merda, eu quero começar. Vamos Nossa, lá. eu não quero não, vai. Antônio Palucci teve grande destaque em que ministério do governo de Lula? O Palucci. Antônio Palucci. Esse sobrenome é coisa, o Palucci. O Palucci lá do Lula, ele tava no ministério de qual governo do Lula? De qual governo? Ah, de qual ministério do governo Lula? Meu, Sabe que tem, né? O Ministério da Cultura, Sim. da Arte, da Educação. eu vou chutar que é da saúde. Porque, sei lá, Tá. Errou. era qual? Ministério da Fazenda. Meu, eu juro por Deus, eu juro por Deus. E eu ia te dar. Olha, que eu sou bobo. Eu ia tudo. te falar que tem. Ó, eu ia falar, não esquece de ter o da Fazenda, mas eu falei, Eu não. juro pra você que eu ia falar que era alguma coisa de agricultura, mas eu pensei, não deve ser saúde, porque eu lembrei de SUS, sabe? Eu falei, Tá. tem cara de Lula. E eu. Vamos lá. É difícil, muito difícil. Vixe. Qual o nome dos pais adotivos do Clark Kent? Nossa! Muito difícil. Ah, não, como difícil. É o mesmo nome lá do Batman. Os dois, tá? O pai e a mãe. Não, eu sei que é o pai e a mãe, mas, A mãe eu é? quero ganhar um meio Não, ponto. não mesmo. Mas eu não tô nem lembrando da mãe, tô falando enquanto eu tô pensando, calma aí. Marta. Uhum. Marta Kent. É. Nossa, o pai do Clark, ele nem aparece em nada. Pois é. Não tem uma coisa que ele aparece se não for nos quadrinhos que eu digo. Dependendo do quanto eu for bem, no final eu te dou esse ponto. Me fala pelo menos qual letra começa. J. É muito difícil. Porque eu já ia soltar um John, né? John. Tá, um J difícil? Não é um nome nem comum assim, ou é? Pelo menos. É conhecidinho, é um nome que é um J conhecido, pelo menos. Americano, lógico, que eu Sim. digo. Tá, eu ia Em falar série, John, sim. mas o John é muito fácil. Então deve ser um... Ah, é nome de velho, né? Não é um Jake. Jake é muito novo. Não, é um nome meio novo. Ah, é? É. Tá. Jim. Hã? Jim. Nossa, nada a ver. Ué, como nada a ver? J-I-M. Jim. Jim. Não, é Jim Jonathan. Kent. Aff. Ai, quase John. John Kent. É coisa de Jonathan, é abreviação. Ah, não. Não. Tá, eu acertei a Marta. Não, Mas tá, não, depende. vamos continuar. Depende do como eu for, eu te dou Não, esse ó, ponto. eram duas respostas. Eu tô com 7,5. Não. Tá, 7,5 a 7. Tá bom. Por favor, eu acertei a Não, Marta. mas 7 é muito. Se você acertar alguma coisa que é de 2, eu também vou te dar esse Não, ponto. se eu acertar uma, aí... Eu sempre sou bom com você, você é sempre ruim comigo. Tá certo, tá 7 a 7 ainda. Vamos lá, continuar. Não, se eu acertar uma, vai 7,5. Mas se eu acertar uma, aí fica 8 a 8. Tá bom. Tá? Não, é Tá. isso. Tá bom? Porque meio ponto vai ser difícil. Tá bom. Os reis são chamados de majestade. E os príncipes são chamados de... Pera. Majestade. Majestade. Eu não penso em outro, mano. É majestade e realeza, é isso que eu penso. Mas realeza não é um... Sir. Ai, vou falar majestade. Mas majestade já tá falando que é pra um falar outra coisa, né? Já tá falando que majestade é pra rei. Mas não rainha. é majestade? Tá aqui, os reis são chamados de majestade. Príncipe é? Vai ser majestade também? É. Ah, tá bom então, tá bom. Errou. Não. Não, Não, mas eu te perguntei. Ah, não vai? Eu vou te dar meio ponto. Tá, não, errou. Não é. É. Fale outro então. Você falou Serja, seu folgado. Ai, meu, não sei. Demorou muito. Eu respondi rápido, Jim. Não sabe, não sabe. Não, meu, é que tá na ponta da língua. Se vai falar, eu vou ficar com raiva. Ai. Sir. Sir, tá. Quando fala, ó, Vossa Majestade tem a vossa Realeza. Alteza. Alteza. Era Nossa isso que eu Alteza. tava falando. Vai, você. Qual que é? Ciências. Azul. Ai. Que cientista afirmou que a cada força corresponde outra força igual e contrária? Hã? Ai, Ah, fácil. nossa, é Fácil. muito conhecido esse cara. Cada força possui uma força oposta e. Quer que eu dou uma igual. dica? As leis de... Ah, não, eu sei. Ah, essa dica foi fácil. É.
De Newton. Beleza, então aquele ponto do Marta você perdeu, tá? Não, tá, tudo bem. Então beleza, 8 a 7. Não, como você me deu uma dica, foi meio também pra essa. 7,5 mais Beleza. 8. Certo. 7,5 mais meio 8. Vai, eu quero dica também, né? Mas o Vai da valer meio Alteza ia ser muito fácil. Essa dica eu falar, é com A, é vossa A. ponto. Ah, eu já perdi. Tá. De onde vem o nome? Ah, esse é muito fácil. Ah, não, tá muito fácil. De onde vem o nome das Olimpíadas? Fácil? Aham. Ah, do Olimpo. Acertou? Não. Mas eu vou te dar meio, tá? Não. Por quê? Porque é de Olimpia, cidade da Grécia. Olimpo é o que eles acreditam ser as entendi. partes de Deus, lá onde ficam os deuses. Tem nem nada a ver. Ah, mas você não me deu dica. Sim, e daí você errou. Mas eu vou te dar meio certo porque é Olimpia. Ah, não. 8 a Então 8, tá vai. 7,5 a 8. 8 a 8. 7,5 a 8. Não tem meio. Tem sim. Para. Vai, pra mim. Ah, Lu, para. Não tá 8 a 8. Tá. Então tá 8,5 a 8. Porque, por favor, que eu acertei duas, que a Marta eu acertei. Ah, não é Não justo. vale, não é justo isso. Vai. A cóclea está situada no Cóclea? ouvido externo, médio ou interno? Aff, deixa eu ler como se escreve isso. Cóclea, C-O-C-L-E-A. Cóclea. Tem 3 opções, que merda. Que merda mesmo. Porque se tivesse duas, pelo menos 50-50. Essa tá difícil. Nossa, externo, médio ou interno? Começa com que lê. Tô zoando. Tá. Meu, eu acho que não é no médio. Eita, rotei. Arrotou minha mina, nem vou cortar isso daí. Esqueci. Ai, a cóclea. Eu tô tentando imaginar nos livros de ciência quando tem o ouvido e a gente. Não vai aparecer. Aquele caracol, não é esse nome, será? Não. Você lembra o nome do caracol? Não. Então o que você tá falando? Porque tem o caracol dentro do ouvido, eu acho que é a cóclea. É interno. Externo. Qual? Não, interno, interno. Interno? É. E acertou. Acertei? Acertou. Nossa, 9 a 8. Beleza. Vou te dar o 8 agora que eu passei. Porque se tivesse igual, não ia ser 8 a 8 porque eu acertei o Marta. Beleza. Então, gente, ó, 9 a 8. Um beijo a todo mundo. Acabou o episódio de hoje. Até o episódio semana que vem. Beijo, gente. Até semana que vem. Não esqueçam. Eu ia falar vídeo. Podcast, o ADM está online. O ADM está online toda Escuta, segunda-feira. Isso, toda segunda. Escuta, curte, compartilha. Curte as publicações que tem no Instagram meu, do Vini. Isso. E é isso daí. Tchau, beijo. Obrigado por estar até aqui e beijos.